estudantes do 8º ano. Olha só, a continuação aqui, né, do nosso conteúdo. A gente está falando agora sobre o continente, iremos continuar falando sobre o continente africano. E agora eu peço para vocês, como sempre, tá bom? Já se tornou um hábito da gente, acompanhar as aulas de geografia utilizando os livros, tá bom? Os livros de geografia. Agora a gente está na página 176, tá bom? Com a temática a vegetação. Lembrando que a vegetação, ele diz tudo sobre o clima. Lembra que sempre nas nossas aulas de geografia, né, se tratando da ciência geográfica, né, eu sempre gosto de fazer, né, esse entreposto, tá bom? O senhor desse planeta é o clima, né? Mais uma vez, por que é o clima? É ele que vai determinar qual é o tipo de vegetação, qual é o tipo de alimentação, qual é o tipo de vestuário, sim, o teu tipo de vestuário. Né? Ele vai distinguir, né? É o clima que vai dizer qual é o tipo de solo, qual é o tipo de animal que irá habitar ali, certo? Então tudo isso é o clima. Se tratando especificamente do continente africano, eu tenho aqui a vegetação. E tem algo aqui bem extraordinário que já é de conhecimento nosso e de vivência, porque se parece muito, é bem semelhante, né, os climas, né, presentes no continente africano, né, com o nosso continente, principalmente a América do Sul, Brasil, né, compartilhando a mesma faixa climática, tá bom? Logo eu tenho aqui, destaquei, tá bom? As primordiais que aparecem de uma forma mais constante no continente africano. Não significa que só tem esse clima lá. Tem também os outros climas, tá bom? Em uma unidade menor e assim por diante. Porém, de maiores destaques, eu tenho aqui as xerófitas, certo? Isso lembra muito o nosso sertão. As plantas, raízes profundas, né, e longas, tudo isso para procurar água. Tudo isso, olha só, essa planta ela começou a se adaptar a esse tipo de ambiente seco, desértico. Então, a planta, ela já nasceu no seu DNA, ela já está dizendo, olha só, eu vou sofrer com água. Antes disso, eu preciso me preparar. Eu preciso ter as minhas raízes profundas, né, e de longa distância, certo? Um outro destaque que eu tenho é justamente os steppes, né? Aqui eu tenho a vegetação classificada como steppes. Outra aqui muito característica aqui do nosso território, eu tenho a floresta equatorial, certo? Aqui no Brasil a gente chama de floresta amazônica, quente, úmida. Então se eu tenho quente, úmida, eu tenho bastante chuva. Lembra quando a gente estava trabalhando no 7º ano sobre a região norte? E na região norte, falando sobre o solo da floresta amazônica, a gente descobriu que o solo é um dos mais pobres do Brasil, porque ele passa por um processo chamado de lixiviação, lavagem do solo, chove muito. Então, aquela água caindo no solo constantemente tira todos os nutrientes. Logo, aquelas plantas, elas têm que se utilizar do humus novamente, rapidamente, porque logo vem a chuva e vai levar, né, toda essa parte, né, primordial do solo, primordial para, né, a vegetação e assim por diante, certo? Aqui eu tenho a floresta tropical, né? Logo, olha só, floresta equatorial. Se eu tenho uma floresta equatorial, é porque o meu clima é equatorial. Se o meu clima é equatorial, olha só, está bem próximo da linha do Equador, certo? Floresta tropical. Se eu tenho uma vegetação classificada como tropical, é porque o meu clima é tropical. Se é tropical, geograficamente são áreas, não é, do nosso planeta que estão entre os trópicos. Trópico do Câncer e Trópico do Capricórnio. Ou seja, é uma área tórrida, muito quente e assim por diante, tá bom? Então tem um outro destaque aqui, que é a vegetação savana. Aqui no Brasil a gente chama de campo, né? E para a gente deixar muito mais, né, na nossa mente, de uma forma muito mais fixada, a savana ela se destaca muito para vocês que gostam lá do filme O Rei Leão, Madagascar. E aí quando vocês
ver o leão no seu habitat natural e assim por diante, aquele tipo de paisagem está representando justamente uma vegetação savana. Aqui no Brasil a gente chama de campo, né? É uma área aberta, geralmente formada por planície, com uma vegetação basicamente rasteira. Então essa daí são as classificações, são as características primordiais da vegetação desse continente, certo, gente? E seguindo aqui, recursos minerais na África. Pessoal, algo que a gente tem que desmitificar, que há muito tempo a gente vem lutando, principalmente quando chegou no 7º ano. E eu sempre disse para vocês, e vou permanecer dizendo, a África nunca foi pobre, né? Ah, meu Deus, o que é isso? Que Deus é esse que escolheu aquele continente para sofrer? Não. Quem tornou a África pobre foram nós, seres humanos. Certo, pessoal? A África é riquíssima. Olha aqui, pessoal. 90% de extratismo mineral. Olha só, 90%. Que tipo de mineral é esse aqui? Carvão, ouro e assim por diante. Fica no território africano? Não. Vai para onde, professor? Prioritariamente Estados Unidos e continente europeu. Como é que a África é pobre se ela tem essa capacidade aqui? Ok? 50% dos diamantes no mundo vem da África. Como é que a África é miserável? Como é que a África é miserável com esses números aqui? Certo? A economia é essencialmente primária. O que é essa economia primária? A base é justamente a agricultura, né? A base é justamente a produção da matéria-prima. Aí, a ciência geográfica, no livro de vocês, eles destacam como uma das características para você identificar países em estados de miséria ou pobre, lembrando, encontrar essa palavra pobre porque tiveram vergonha de chamar de miseráveis. Então encontraram uma palavra mais ou menos ali e diz, olha, países pobres. Isso não existe. Existem países ricos e países miseráveis. Outro tipo de classificação é fantasia, é romantismo. E na classificação, para você identificar um país em estado de miséria, a primeira coisa que você vai em busca é qual é o tipo de economia, a base econômica desse país. Se a base econômica for industrial, você diz que o país é rico. Porém, se a base econômica for a agricultura, a produção da matéria-prima, você diz que esse país é miserável. Em outro termo, muito mais bonito, pobre, né? Caminhando para ser rico. Certo? Agora, pessoal, tem uma reflexão muito forte para a gente fazer. Sempre a gente faz isso na sala de aula. A indústria precisa de qual matéria? Para ser chamada de indústria, ela precisa de qual matéria? Para ficar muito mais claro, para produzir o fubá que chega na tua casa, eu precisei de qual matéria-prima? O milho. Para produzir o álcool que a gente está utilizando, né, de uma forma aí extraordinária, o álcool 70, está utilizando agora na tua casa para higienização das mãos e assim por diante. Qual foi a matéria-prima? A cana de açúcar. Agora veja só que interessante. A matéria-prima, ela é barata, a matéria transformada, ela é cara. Observaram a malícia que tem esse sistema? Porque se eu digo que a matéria-prima é importante, automaticamente todos os países do mundo que são classificados como miseráveis passam a ser ricos. Automaticamente todos os países que trabalham com indústria passam a ser miseráveis. Entenderam a jogada do sistema como é? Por que não valorizar a matéria-prima se a indústria precisa da matéria-prima? Ela é muito importante. Aqui, no nosso planeta, não. A matéria-prima não vale nada. Mas entenderam a jogada do sistema?
Quem é o detentor da matéria-prima? Os tais países miseráveis. Então, para quê? Para que valorizar a matéria-prima? Porque a partir do momento que eu valorizo essa matéria-prima, eu estou dizendo para muitos países africanos, para o Brasil, para a Venezuela, todos os países que estão nessa margem de miséria, olha, gente, erramos os cálculos. Vocês são ricos, porque vocês têm matéria-prima. Vocês são ricos. Mas deixa isso quieto. E aí, o que a gente faz para os países, até então miseráveis, não descobrir que são ricos? A primeira coisa, corta a educação. Oferece uma educação de faz de conta. Tira as escolas da jogada. Deixa todo mundo alienado. Logo a gente fica nesse círculo vicioso. Ok? Porque a educação, ela é libertadora. Que é o que a gente está fazendo agora. Abrindo as nossas visões. Abrindo os nossos livros e adquirindo conhecimento. Certo? Vamos seguir aqui. Aí eu tenho a degradação ambiental. Sempre irá aparecer. Certo? E o interessante da degradação ambiental, que passaram muito tempo dizendo para você, dizendo para mim, que sou o culpado e você é o culpado. Mas ninguém falou nas grandes empresas. Ninguém falou nas grandes empresas. Ninguém falou nos países ricos, que são os maiores poluidores do nosso planeta. São os países ricos, tá bom? Mas estão dizendo para você que está poluindo o rio. Está dizendo para mim que estou desmatando a floresta amazônica, mas ninguém fala das grandes empresas, certo? Eu tenho aqui a degradação ambiental, tá bom? Lembrando, continente africano. Estado de miséria da população. Pessoal, só com esse aqui, estado de miséria da população, falando sobre os indicadores sociais, educação, saúde, nível, índice de mortalidade infantil. Só falando desse aqui, estado de miséria da população, como vocês imaginam que está, né, o IDH? Só basta isso aqui para a gente falar de muitos dos países desse continente africano aqui. Estado de miséria total. Estado de miséria total. Não precisa listar aqui todos os indicadores sociais, só basta listar um. Só basta listar um. Você rapidamente começa, né, a distinguir, a destrinchar os outros indicadores, certo? Nações ricas, explorando o máximo, lógico, de quê? Explorando o máximo da riquíssima, fiz questão de colocar essa palavra aqui, rica não, da riquíssima biodiversidade da África. Como a África é miserável? Por que aqui, professor, no tópico 1, o senhor colocou estado de miséria da população? Como assim estado de miséria da população? Faltou educação. Se você oferecer educação para qualquer nação do mundo, ela salva-se disso aqui. Ok? Então eu tenho nações ricas explorando o máximo da riquíssima biodiversidade da África. Riquíssima biodiversidade. Está explorando. Como é que você vai proteger o teu território se mal você conhece? Falta água potável para boa parte da população. Bom, professor, isso aí a gente sabe, tá bom? Mas eles não deixam de tomar água não, tá bom, pessoal? Eles só não tomam água potável. É a água propícia para o ser humano beber. Mas qual é o tipo de água que eles tomam? As poluídas. Qual é a sequela que tem? Vai afetar a saúde e mais uma vez aparece aqui o estado de miséria total da população. Desmatamento para ampliar as atividades agrícolas. A gente sabe muito bem, professor. Mas qual é a sequela dela aqui? Desmatar. Falta água potável. Se falta água potável, estado de miséria da população. Nações industrializadas pressionam as subdesenvolvidas para ampliarem suas áreas agrícolas. Então, as nações industrializadas, aqui são os países ditos ricos,
passam a pressionar as nações miseráveis. Olha, vocês estão precisando de dinheiro, eu vou mandar uma indústria aí, vou abrir portas de trabalho para todo mundo e tal, só que a mão de obra, o custo é lá embaixo e terminou. Mas observe aqui, ó, além de roubarem tudo isso, eles ainda exercem pressão. Eu quero uma parte do teu território para minha empresa, as transnacionais e assim por diante, tá bom? A madeira como combustível, tá bom? Então boa parte, né, da população utiliza-se da madeira, né, para como forma do seu principal combustível, ou seja, tem o fogão a lenha e assim por diante. Tá, professor, o senhor falou das sequelas de cada um desses pontos. E qual é a sequela disso aqui? Saúde. A saúde. O fogão a lenha dentro da tua casa é maravilhoso, uma vez e outra, mas constantemente. Imagina a tua mãe constantemente soprando aquele fogão ali a lenha. Imagina a quantidade, né, de substâncias que ficarão aglutinadas, agarradas no pulmão, não é? da tua mãe, do teu pai. Imagine só. E aí o que acontece? Estado de miséria da população. Logo, não aparece aqui um indicador social. Só irei dizer para vocês. Qual é a expectativa de vida dessas pessoas aqui? Pouca, baixíssima. Olha só o estado que eles estão submetidos. Certo? Mais uma vez, a África é pobre? Não. As pessoas o tornaram pobre. Os países até então ricos que eram para ajudar? Não. Eles estão tirando cada vez mais da África. E por que não é importante entregar educação de qualidade para a África? Porque ela vai descobrir que é riquíssima. E por que não entregar educação de qualidade para o Brasil? Porque iremos descobrir que somos riquíssimos. Tá bom? Nem ricos, riquíssimos. Grau maior. Certo, pessoal? Para não complicar, por favor, não deixe de fazer a leitura dos livros didáticos de vocês, de geografia. É muito importante esses textos, mesmo eu destacando os principais pontos aqui, mas se você agora, ao terminar essa aula, pegar o teu livro e fazer a leitura, você irá perceber que ficará muito mais esclarecedor, tá bom? E para fixar esse conteúdo, olha só, não deixe de fazer da página 180 à página 184, tá bom, pessoal? E nunca esqueça, não perca a fé.